Todos irmãos, com a paz do Senhor, que essa paz reine e habite não só hoje, mas eternamente. Feliz por tudo que o Senhor tem feito, feliz por tudo que o Senhor ainda fará, porque Ele é fiel. Aleluia, Jesus, feliz mesmo por estar aqui. Como o Carlos falou que não foi nem convite, foi dívida. Mas Ele é maravilhoso, é privilégio meu e teu estarmos aqui hoje. E como eu aprendi com o meu pastor, que eu trago a benção dele, eu estou debaixo da benção dele, meu pastor Antônio Olavo, se a igreja recebe e diz amém. Eu falo para ele que ele sempre também me impõe para pregar lá e ministrar lá, e eu sempre falo que eu acho tão chique quando a gente fala que a gente traz a bênção do pastor da gente, né? Ele sempre fica rindo, mas é privilégio mesmo. E a Bíblia nos ensina que nós temos que andar debaixo de cobertura espiritual. Que privilégio, né? E ele sempre fala que até aqui a igreja nós mandamos. Agora vem de lá para cá. Que coisa maravilhosa, né? Eu me ponho à disposição do Espírito Santo, porque eu nada tenho, se dele não vier. Feliz por tudo mesmo que o Senhor tem feito. E eu estava até meio apreensiva. Eu falei, Carlos, acho que não vai dar para ir, porque a minha filha estava em reta final, ela está gestante, é meu primeiro neto. E estava programado para o dia 11 até o dia 17, mas não é que Isaac resolveu vir ontem. E Jesus, aí nós arrumamos uma amiga, deixamos lá e viemos, porque buscar primeiro o reino, as demais coisas ele acrescenta. Ele acrescentou lá um cuidador para ela, para que nós pudéssemos estar hoje aqui. Foram praticamente 9 horas de trabalho de parto e acabou sendo cesárea. Mas o Senhor desde o começo estava no controle de tudo. Isaac nasceu lindo, grande, bochechudinho, quase 4 quilos, quase 50 centímetros, um rapaz enorme. E tudo foi o cuidado do nosso Deus. Amém? Sem perca de tempo, abramos as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 24 e no versículo 14. Eu sei também que praticamente esse mesmo versículo se repete em Marcos, mas nós vamos em Mateus. Aleluia, Jesus. Em Marcos 16, 15, mas nós vamos em Mateus 24, um dos primeiros evangelhos de Jesus, no versículo 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Podemos assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Eu confesso que quando o convite me foi feito, há uns meses atrás, eu fiquei bem receosa, porque, irmão, é uma grande responsabilidade ministrar ou trazer a palavra de Deus. Porque muito se esquece que a Bíblia fala que nós daremos conta de todas as nossas palavras. Imagina ministrar algo que pode ser positivo para a vida de alguém ou alguma coisa que possa parar a vida de alguém. Olha a responsabilidade. Muitas pessoas veem pregadores aqui em cima e falam, mas eu queria tanto ser como ele. Mas você está vendo que está aqui, mas por trás a luta, a marcas, a choro, e também as vitórias, né? Aleluia! A vitória, mas há também um processo para que nós possamos falar do amor de Deus. E nós falamos do ID. E quando se fala de ID, se refere também ao fim. Irmã, o ID, irmão, a todo mundo, pregar o evangelho a todas as pessoas, porque o tema é até que todos saibam. E quando isso acontecer, Jesus buscar a igreja.
Jesus vem buscar a igreja. Então, quando se fala de missão, se fala de um relógio que está girando, contando para a vinda de Jesus. E muitos se esquecem disso. Porque cada dia a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então o que acontece é que quanto mais nós abreviarmos para levar o Evangelho, mais rápido seremos tirados daqui. E eu sempre tenho falado e ouvido por onde nós temos ido, que além da igreja estar acomodada de fazer o ID, como foi falado aqui, porque deixam o ID para os missionários, mas o ID é para a igreja. O ID é para a igreja, para que todos saibam que Jesus morreu, que Jesus salva, que Jesus liberta. O ID é para que a igreja tenha um encontro com o Criador. O ID é para que o povo entenda que sem Jesus não dá. Aleluia. E eu estava vendo que quando fala, o primeiro versículo que veio ao meu coração é o que antecede o 14, que fala assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí quando se fala de ide, se fala de enviar, se fala de pregar a palavra de Deus, também fala de perseverança. Porque a igreja primitiva nos deixou isso. Eles perseveraram para que hoje nós estivéssemos aqui. Porque muitas das vezes o ID ele é parado. O ID ele é tentado ser sabotado. Quantas vezes aconteceu isso? Quantas vezes lá na nossa igreja primitiva e no dia de hoje tentam parar o ID de Jesus, ou distorcer, ou trazer esse ID para os dias modernos, onde tudo pode, onde a salvação é só um mérito, é só uma coisa qualquer para quem vem para a casa de Deus. E vão banalizando o ID e a salvação. E muitos que deveriam conhecer o Evangelho, aquele que salva, que transforma o mais vil pecador em uma nova criatura, são levados por outras formas de um Evangelho distorcido. De um Evangelho que prega que nós podemos tudo. Podemos, a Bíblia fala que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas é naquele que nos fortalece. E como já foi falado de semente aqui, o Evangelho, o ID, é semente. São pequenas sementes que são lançadas. E há muitos terrenos. E é por isso que o nosso Deus é tão estratégico que Ele separou os missionários. Quando começou lá em Jerusalém, era para os judeus. Palavra distorcida desde o começo. Porque a salvação não foi para Israel, foi todo homem. É para todo homem. Israel no início foi separado para ser povo de Deus. Deus queria uma nação para colocar, para que todo o resto das nações pudessem ver que o Deus que Israel servia era poderoso. Era um Deus que podia todas as coisas. Mas a salvação, desde o início dos séculos,
E esses dias eu até ministrei sobre isso. Glória a Deus, aleluia. Eu até ministrei que Adão não era hebreu, nem era israelita. E a salvação começou no coração de Deus quando o homem caiu. E aí muitos levam aquele versículo, ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí pregam que foi para Jerusalém, mas Jerusalém não quis e se estendeu a nós. Quando a Bíblia fala de gentios, é porque quando Jesus veio, ele veio num povo que foi escolhido. Eram os hebreus, eram os israelitas, ele nasceu lá, ele morreu, e aí ficou no meio deles, mas precisava ir. E o povo que não era hebreu, era gentil. E aí o Senhor preparou, lembra que eu falei dos terrenos no início? Que há vários caminhos, terrenos, que podem aquela semente cair. Aí o Senhor preparou os missionários, primeiro foi Paulo. E Paulo foi levando a semente para os gentios, que não eram hebreus, que não eram os israelitas. E começou a falar, e foi tão maravilhoso, que quando foi trago para aquele povo, que foi os primeiros que foram tragos, a palavra de Deus, a cultura era diferente. Os hebreus eram circuncidados, mas aqueles povos não. E isso era o quê? Cultura dos hebreus. E não foi levado para aquele povo onde Paulo foi pregar. Foi levado que Jesus salvava. O evangelho é cristocênico, é concentrado em Cristo, não no homem, não nos costumes, não nas doutrinas. A Bíblia deixou doutrina para que nós pudéssemos fazer o quê? Porque quando Paulo foi lá, ele não podia colocar o costume do povo dele naquele povo, mas aí ele foi e começou a doutrinar. Vocês não podem ter outros deuses, só pode ser, porque aquele povo era politeísta, tinham vários deuses. E quando Paulo chegou ali falando de um Deus que ele não conhecia, aí a palavra de Deus fala que quando a gente vai pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, acontece que a palavra de Deus falou: os sinais seguirão com você. Eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito. E ele ainda falou: vocês farão coisas maiores das que eu fiz. Então, quando Paulo foi naquele lugar pregar no meio dos gentios, ele foi com o Espírito Santo. E quando chegou lá, obras foram feitas para que todos creiam que Jesus tinha todo o poder. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa tremenda. Todo um projeto nascido no coração de Deus para salvar o homem que havia se perdido. E às vezes nós nos esquecemos que salvação é escolha. E nós podemos ser influenciadores dessa escolha. E a gente vê ultimamente que todo mundo quer ser influência, né? Mas a verdadeira influenciadora que tem que tomar a posição é a igreja. É a igreja que tem que influenciar, não ser influenciada. Não é o mundo que tem que entrar na igreja, é a igreja que tem que entrar no mundo. Aleluia! E aí quando nós começamos a falar que se nós perseverarmos até o fim em levar essa palavra e permanecer fiel, o fim vai chegar. E Isaías, quando falou
que se nós perseverar, aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí quando a gente fala de fim, a gente se lembra lá de Daniel, né? Daniel 12:13, que quando ele teve a revelação do fim, o anjo apareceu e falou: tu, porém, vai até o fim. Porque é no fim, irmãos, que está a melhor coisa, que é a nossa salvação, que é onde nós vamos encontrar o nosso Deus, onde vamos assentar na mesa que Ele foi preparar para nós. A Bíblia fala que tudo já está pronto, só falta o noivo vir buscar a noiva. Mas como está a veste das noivas? Como a noiva está adornada para se encontrar com o noivo? E aí continua, irmão, porque quando nós começamos a falar do ID, até que todos saibam, é uma preparação. Não é só falar, às vezes nem precisamos. A Bíblia nos ensina que com o nosso testemunho, nós também evangelizamos. Também é uma semente. Você pode evangelizar sem abrir a boca. E muitas das vezes nós não somos reconhecidos como servos de Deus. Quando Paulo e os pregadores passavam, aquela mulher que estava possessa, ela falava: aquele ali são o quê? Homens de Deus. Ela nem tinha ouvido eles ainda falar ou pregar. Era só como eles se portavam. Quando o pregador também fala a respeito de até o fim, quando Daniel fala, e o anjo fala para ele: vai até o fim, para que todos saibam, para que todos vejam o que eu vou fazer. E Daniel perseverou, porque Daniel estava no meio do próprio povo duro de coração, que era ministrado todos os dias, e Deus falava abertamente com aquele povo. E eles sempre faziam o quê? Procuravam outros caminhos. E conosco às vezes não é diferente. O Senhor tem tratado com a igreja. Eu não estou falando de placa, eu estou falando da igreja, que é a noiva de Cristo. Que lá no céu não vai ter plaquinha de assembleia, de batista, de presbiteriana. A Bíblia fala que ele vem buscar o povo salvo, um povo liberto, um povo que deixou as demais coisas e buscou primeiro o reino de Deus. Esse povo que ele vem buscar é desse evangelho que nós temos que falar, do evangelho que faz a diferença, do evangelho que transforma, que Deus ainda transforma, Deus ainda muda, Deus ainda traz vida, e vida é abundância. Glória a Deus. E aí quando nós trouxemos esse tema, quando foi trago esse tema no coração desta igreja, até que todos saibam, eu me lembrei de Isaías. Quando Isaías trouxe para aquele povo que eles precisavam de um conserto com Deus, lá em Isaías 41:20 ele fala: para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. É isso que nós temos que fazer, que todos saibam que a criação, o Criador de todas as coisas é Ele. Que nós possamos fazer que o mundo entenda que é a mão do Senhor que guia, é a mão do Senhor que livra, é a mão do Senhor que transforma.
É a mão do Senhor que faz. São essas sementes tão pequenininha, como já foi falado, de uma fruta. Às vezes tem fruta como abacate que só tem um caroço. Mas se a gente abrir a pitaia, é semente demais. E quantas vezes nós temos a semente e negamos, e guardamos, e escondemos, e não levamos para aqueles que precisam ter o coração germinado, enxertado, enchido pelo amor de Deus. E a Bíblia fala: poderá uma candeia ser escondida debaixo de algo e ela não ser vista? Nós somos candeia nesse mundo. Aleluia, Deus. Nós somos o alívio que esse mundo precisa, porque nós temos o remédio para oferecer, e o remédio é Jesus, que cura, que cicatriza, que faz operações. Eu vi ontem o agir de Deus na vida da minha filha. Eu vi ontem que quase por 10 horas ela lá sofrendo. Jesus não está no controle de todas as coisas. Porque às vezes nós queremos ensinar Deus a trabalhar, né? Ai, Senhor, porque tinha que ser feito assim, assim. Mas o Senhor é tão misericordioso que até na nossa ignorância Ele nos ajuda e nos surpreende. E o Senhor foi fiel. E quando eu pensei que não, foi feita a cirurgia e nós ficamos bem temerosos, porque desapareceu lá, irmão, uma atadura. É contada as ataduras, e depois as ataduras são pesadas para ver o tanto de sangue que pesa, e faltou uma atadura. E aí eu vi os cirurgiões começarem a ficar desesperados, porque ela já tinha sido fechada, porque são 7 camadas até chegar no útero. Então são fechadas cada camada. Então o útero já tinha sido fechado, aí foram fechados, só faltava a epiderme e a pele de cima. E aí veio o primeiro raio-x. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Irmãos, mas o Senhor colocou assim uma calma. E veio o primeiro raio-x e nada. E eles contaram, abriram todos os lixos lá do centro cirúrgico, e contavam e recontavam. Jesus, falta uma, assim. E aí veio o segundo raio-x. O primeiro não tinha nada, mas o médico cirurgião, que era o responsável, ele estava desesperado. Eu, uma calma. E aí eu ia lá, olhava o Isaac, e teve uma hora que ele veio na direção dos pés da minha filha lá na mesa de cirurgia, e eu fui ver. E ele falou: mãe, você pode sentar lá até eu terminar aqui? Aí eu me sentei, e aí veio o segundo raio-x, e ele falou: olha, mãe, nós estávamos aqui preocupados porque sumiu, mas eu acho que a contagem foi feita errada, que tinham que ter 20 ataduras, são do tamanho de uma fralda. E a gente já fez 2 raios-x, fizemos também uma ultrassom. Primeiro foi o raio-x, depois veio a máquina de ultrassom. E nessa ultrassom, você vê, eu via mesmo toda a cervical da minha filha, e não foi constado nada. Mas o desespero deles está tão grande para encontrar essa atadura, que o Senhor já fez eu descansar. Que ontem eles esperaram eu vir embora e levaram ela para fazer uma ressonância. Mas eu creio que Deus está no controle. Meu coração está sossegado. A contagem foi feita errada, foi uma falha humana, mas aquilo ali, irmão, foi a artimanha do inimigo, porque sabia que eu precisava estar aqui hoje para falar do ídolo de Jesus. E ele falou: eu vou barrar, ela vai ficar preocupada, ela não vai conseguir. E a minha amiga, que é minha intercessora também hoje, ela foi lá em casa, eu estava muito cansada, quase 2 dias sem dormir, e ela falou: e tu ainda vai? Falou: estou terminando de preparar a palavra. Eu, olha, Jesus é bom, viu? Mas é Ele, irmão, a força não é nossa, é dele. É Ele que nos põe de pé. E muitas das vezes nós ouvimos quando chamamos alguém: ah, mas eu não sei pregar,
Eu não sei falar. Como não? Você teve um encontro com Jesus. Antes você era e não é mais. Porque nós vemos muitas vezes as pessoas falar, antes eu bebia, eu fumava. Então antes você era e não é mais. Deus transformou a tua casa, a tua vida. Quando tu precisa, tu vai aos pés dele e ele prontamente age no que tu tem colocado na tua mão. E tu não sabe pregar. E tu não sabe dizer que Jesus é bom. E tu não sabe falar para o teu colega de trabalho as maravilhas que Deus tem feito no meio de nós. Eu prego, irmão, eu falo do amor de Deus. Eu digo que Ele é bom, Ele é maravilhoso, que Ele é Deus provedor ainda. O nosso Deus ainda é um Deus provedor. Ele ainda faz maravilhas. Esses dias eu sempre falo que eu prego do que eu vejo e do que eu vivo. Eu aprendi com Jó, né? Que Jó falava que antes só o ouvido dele ouvia. Mas depois de tudo que ele passou, ele falou, agora os meus olhos te veem. Qual é o crente que não teve uma experiência para ver o agir de Deus? Se não teve, desça. Porque tem alguma coisa errada. Porque o crente, quando ele tem um encontro com Deus, quando a semente é fertilizada, porque a Bíblia fala, uns fazem o quê? Uns levam a semente, os outros fazem o quê? Mas quem é que dá o crescimento? Deus. Então é por isso que naquele dia eu posso ter levado semente. Eu não sei em qual foi o terreno que aquelas sementes caíram, se elas germinaram ou não. Mas o índio eu fiz. O crescimento quem dá é o Senhor. E às vezes eu me lembro não, é bem recente. Eu moro aqui em São Paulo já há quase 30 anos, mas eu sou de São Luís do Maranhão. E os meus pais ainda estão lá. E o meu pai teve uma parada. Eu estava no meu início das minhas férias. E o Isaac, irmãos, ele não foi programado. A minha filha engravidou com o Dil. Então, no começo, ela nunca se programou para ter filho. Ela tem o noivo dela, eles estavam vendo o apartamento, compraram agora um carro decente, um carro recente. Então, eles não tinham se programado. Nós estávamos programando para ir ver os meus pais. Então, quando o Isaac chegou, que o Isaac já chegou, já quase no 3º mês, viu? Foi que ela teve uma dorzinha quando chegou lá, e a minha filha nunca quis ser mãe. Ela falou, mamãe, eu não quero, porque o mundo que a gente vive hoje, eu sempre falava, mas a Bíblia fala para crescer e multiplicar, mas era uma escolha dela. Então, no começo, foi bem difícil, o nome da minha filha é Rívica, para ela aceitar. Ela não queria, ela chorou muito. E aí nós fomos orar juntas, oramos um tempão nós duas juntas. Pedi oração, que eu tenho sempre as minhas retaguardas aqui, a Dai, a Cá, a Maria. E eu fui pedindo oração para que Deus movesse o coração dela a respeito do Isaac. E Deus moveu o coração dela, ela aceitou. Mas aí o meu pai ficou doente, eu tive que ir às pressas. Irmãos, os irmãos sabem que passagem de avião às pressas é só Jesus. Caríssima mesmo. Não dá para você comprar um carro usado. De tão caro que fica, é muito caro. Em cima da hora, e eu precisava ver o meu pai. Já fazia uns anos que eu não o via. E Deus preparou cartão de crédito. E a gente foi. E quando chegou lá, irmão, o agir de Deus foi tremendo. Porque se vocês não sabem, nós temos um círculo de oração lá na UBS Dionísia. E nós oramos todos os dias. E esse ciclo de oração começou com 3 por causa de uma. Na verdade foi nós duas e por causa da nossa amiga Dai, né? Porque nós praticamente ganhamos ela para Jesus, né? A sementinha foi e foi lá atrás do posto. Porque nós não podíamos orar abertamente, nesse tempo nós não tínhamos essa liberdade.
Então nós sempre nos reunimos ali, né? Irmãos, e se eu falar para vocês que eu gosto muito de uma frutinha chamada acerola, e lá atrás do posto tem 2 pés, mas a acerola só germinava, botava essa acerolinha quando nós ia orar, porque eu comia depois da oração. Era tremendo. Nós nos reuníamos, aí eu falava, meu Deus, não tem nem acerola. No outro dia, estava lá as acerolas. Era de um dia para o outro, elas amadureciam e estavam lá. E aí, Carlos Cidade vivia lá catando as acerolas para me comer. E foi através, irmão, dessa oração, que foi o primeiro contato que eu tive com as minhas colegas para orar pelo meu pai. E o meu pai praticamente, irmão, ele teve Alzheimer e ele tem Parkinson. As duas degenerativas, neurológicas, doenças. E ele ficou num estado, irmão, irreconhecível. Porque o Alzheimer torna a pessoa mais agressiva, o Parkinson tremor. E nós fomos para lá para fazer o velório do meu pai. Essa era a grande... Nós fomos lá para fazer, mas na hora o velório foi de alegria. Porque estava decretado que ele não voltava mais, que ele não passava mais, meu pai está em casa. Aí depois de quase 1 ano, ele ceiou. Faz mais ou menos 1 mês atrás que ele tomou a Santa Ceia. O pastor foi levar lá. Porque quando ele saiu lá, colocaram uma sonda nele. Ele não podia mais comer pela boca. Tá comendo. Tomou a Santa Ceia. E ele também é fruto do ID. Do testemunho da minha mãe. Das orações. Porque já estamos falando que não é só missões. O ID também é feito com oração. Com testemunho e levando a semente. E Deus é tão maravilhoso que preparou o terreno, que era o coração da Dai, preparou a semente certa, na hora certa, no lugar certo. E é assim que Deus faz. Nós temos visto que nós temos uma janela de missões chamada 4x4, que são países que o evangelho ainda não entrou ou tem entrado sorrateiramente. E uma delas é um país da Coreia, que tem a do Sul e tem a do Norte. E uma, que eu acho que é a do Sul, ela é ministrada, ela é dirigida por um ditador. E agora ele está abrindo, assim, devagarinho, as fronteiras para aceitar ajuda, mas ajuda médica. E aí, como Deus sempre trabalha com estratégia, tem preparado o quê? Médicos como missionários para adentrar naquele país. A Bíblia não pode entrar, mas a palavra, o que é que Paulo e o que é que o próprio Cristo nos ensinou? Que a palavra tem que estar dentro de nós. Tem que estar dentro, gravado na tábua do nosso coração. E esses missionários têm feito isso. Algumas cidades da China também, que são governadas por outro ditador comunista, também não pode. Qual é a estratégia que eles têm usado? Eles pegam a Bíblia e rasgam toda a Bíblia. E cada irmão se encontram que sempre tem mudado de lugar, subterrâneos, e eles vão trocando as páginas da Bíblia. Hoje a Carlúcia leu em Daniel 1. E aí eu quero Mateus. Aí nós trocamos páginas da Bíblia. E nós temos a Bíblia inteira. E tem dia que nem tiramos tempo para ler a palavra da vida. O alimento diário. E aquele povo se é pego, irmão, com uma dessas páginas na China, eles apanham, e eles não matam de uma vez, não.
eles colocam em Minas para trabalhar como escravos, como castigo. Então eles vão matando ao pouco. Mas aqueles nossos irmãos de lá não têm negado a fé. A Bíblia fala que o quê? Que assim como foi no começo, também será no fim. E lá na igreja primitiva, o que aconteceu? Por amor do evangelho, muitos foram entregues à morte. E muitas das vezes nós temos o privilégio, nós temos a bênção para contar, nós temos o ide para levar e nos acomodamos e negamos isso para muitas vidas que precisam. Tanto Daniel, irmão, como Jesus, quando eles falam no texto bíblico para ir, não é um mandamento, não. A Bíblia fala que o ide por todo mundo e pegar o evangelho é um chamado a perseverar, a falar, a não desistir, para que todos saibam, para que todos saibam que o Senhor Jesus é poderoso, é o Rei que salva, que cura, Ele é majestoso, aleluia. Então, irmão, é um chamado para cumprir o ide, perseverar. A profecia que foi dita, que todos aqueles que nele criam seriam feitos o quê? Filhos de Deus. Então, quando Isaías, quando Daniel, quando Isaías, quando Jesus falou de perseverança, de ir até o fim, eles não estavam impondo, você tem que fazer. Eles estavam chamando, vinde, levem, entreguem, falem sem medo, porque Ele é responsabiliza. Ele ainda cuida, Ele ainda se responsabiliza. E falando do meu pai, irmão, quando eu cheguei lá, eu via, irmão, a minha mãe fazendo ide, porque o Senhor curou a minha mãe de câncer. Há quase 40, mais de 40 anos atrás. Eu tinha quase 6 anos de idade, quando ela apareceu o mioma. Naquele tempo não tinha raio-x. Eles falam que eles batiam uma chapa, era um negócio grandão. E ela teve um mioma e ela começou a passar muito mal, foi levada no hospital. Quando chegaram lá, eles abriram, tiraram os ovários e o mioma. E aí ela continuou mal. Quando voltaram a abrir ela, eles viram que já estava tudo tomado. E nem tinham como costurar, porque vocês sabem que se abrir uma costura do que já estava costurado, a carne ao redor não consegue se ligar novamente com a outra. E ela virou, me lembro muito de Ezequiel, que a minha mãe sempre lia, né? O rei Ezequias. E ela virou o rosto para o lado, ela falou: Senhor, se o Senhor permitir de eu criar as minhas filhas, eu, toda vez que eu vier no hospital, eu vou falar do teu amor, que o Senhor cura. E eles fizeram uma esterectomia, minha mãe tinha 19 anos, eu sou a caçula. E eles fizeram uma esterectomia para a idade muito nova, tiraram trompas, ovários, o útero e fecharam. Depois disso, eles dão um corte na carne que está ao lado, né, para novamente ter ligadura e costurarem. E quando eles fizeram novamente uma chapa, que hoje, como dizer, foi um raio-x, que bateram, já não tinha mais nada. Isso há quase 41 anos atrás. E quando meu pai ficou internado, eu vi a minha mãe. Ele ficou num alojamento que ficava, eu acho que 12 leitos. E ele ficou lá, minha mãe ia, irmão, de leito em leito. E ela chegava lá perguntando para conhecer a estratégia, como era a vida do paciente. Aí ela começava a falar: mas Jesus cura. Olha, Jesus liberta. E
quando ela chegava lá de manhã, em uma semana, a mamãe já conhecia todo mundo do quarto, os enfermeiros, os médicos. E quando ela chegava lá, ela dava bom dia. Ela, olha como Jesus é bom. Todo mundo dormiu e acordou, porque o Senhor sustentou. E quantas vezes, irmão, nós trabalhamos? Ninguém trabalha numa sala trancado sozinho. Nós temos os nossos colegas de trabalho, nós temos os vizinhos da direita, da esquerda. A gente faz feira. Coisa gostosa, irmão, é fazer evangelho na feira. Porque você encosta aqui, não precisa sair gritando no meio da feira, não, irmão. Porque tem gente tímido. Mas você encosta aqui, tá o olho, quase o rim, 1 quilo do tomate ou da cebola, você já começa. Tá caro, né? Mas o Senhor tem nos sustentado. Porque a Bíblia diz que é filho dele comerão o melhor da terra. É o índio. E a pessoa fala, é verdade, né? Eu falei, é Deus. Porque quantos não vão mais feira, irmão? Não fazem mais mercado. Mas nós estamos lá todo mês. E Jesus está dando graça. Porque a Bíblia fala, irmão, que até que todos saibam, Jesus não vem. Ele só vem até que todos saibam que Ele é Criador, que Ele é Salvador, que Ele cura, que Ele liberta. Então, igreja, é tempo de nós fazermos o ID de Jesus. É tempo de nós pregar esse evangelho a toda criatura. Tem gente que quer escolher. Ah, mas eu não quero estar ali, não. Pessoa totalmente possessa, endemoniada. A gente não pode. É aquele ali que precisa de Jesus. É aquele ali que necessita do remédio que você possui. Então, que nesta manhã maravilhosa, que nós já fomos demonstrado ontem, ensinado hoje novamente, que nós possamos levar, irmão, a cura para esse mundo que está doente sem Jesus. Eu agradeço a oportunidade, rogo as vossas orações. Se eu disser para os irmãos que eu prego pela misericórdia de Deus, porque eu estou aqui pregando, mas eu estou numa crise renal que parece que eu vou partir ao meio. Mas eu creio que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Ele não me curou, mas Ele continua sendo Deus. Ele não fez, mas eu continuo dando glória. Porque se Ele não me curar aqui, lá no céu não vai ter mais dor. Lá não vai ter mais choro. Lá meus rins vão estar perfeitos. Porque Ele é bom em todo o tempo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que o Papai do Céu possa falar mais alto em cada coração.